Gravando. Boa tarde. Nome do senhor? Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Nos autos da sua colaboração premiada, anexo referente à corrupção de agentes públicos, especialmente policiais civis. Né? Vamos dar início a alguns questionamentos com o senhor, com base, inclusive, à documentação que o senhor nos entregou aqui nessa oportunidade e que vai fazer parte aí desse anexo também para instruir. Quer começar fazendo as perguntas? Não, primeiro, o senhor está acompanhado dos dois advogados, né, que participaram do acordo também. Em relação, primeira coisa, à corrupção policial. Tudo que o senhor tem de informação, o senhor já narrou para a corregedoria ou tem alguma coisa nova que o senhor gostaria de trazer aqui? Tudo foi narrado para a corregedoria. Em relação ao DHPP. Ao DHPP, o DEIC não, que foram os celulares resetados dentro do prédio. Então, as coisas constantes nos relatórios de investigação, que são essas transcrições de gravações ou de áudios, já foram noticiadas para a corregedoria. Sim. Nos autos do inquérito, arquivado já. São dois autos, né? 150. Não, perdão, eu acho que então foi arquivado, sim. Foi arquivado. 150. 70. O do atentado não. 45. 25. 2023. 826. 0050. Tá. Esse tramitou pela corregedoria. Sim, foi arquivado agora, se não me engano, em março desse ano. Tá. Em relação do inquérito DHPP, e também aqui tem um anexo com a anotação em post-it de 30º DP. Relacionado ao 30º DP, também foi narrado nesse mesmo procedimento? Não, relacionado ao 30º DP é a quebra na cadeia de custódia. Tá. Então ali seria só uma irregularidade procedimental durante a apuração do crime de homicídio, é isso? Porque a gente não tem como comprovar a participação de outras pessoas na corrupção que gerou tudo. Tá. Então vamos lá, bem objetivo. Em relação ao DHPP, Vinícius, relacionado ao processo também do Tribunal do Júri, nós não vamos entrar aqui no mérito de nada relacionado a isso. Queremos saber apenas em relação à corrupção policial. Tá? O senhor recebeu algum tipo de pedido de propina por parte de alguém naquela investigação do homicídio? O advogado foi indicado pelo próprio delegado que... Vamos só falar nomes, por favor. Ivelson Salotto. Tá. Foi indicado pelo delegado Fábio Baena. Tá. Martim. Ok. Em que contexto? No contexto que eu não tinha advogado criminalista e eles eram amigos, ele me indicou o Ivelson. Tá. Na minha prisão temporária. Tá. Então vamos lá, no cumprimento da sua prisão temporária, o senhor foi levado ao DHPP. Sim. Tá. E aí o senhor foi levado direto para a sala de alguém? Sala do delegado. Sala do delegado. Tá. E nessa sala do delegado, o delegado perguntou se o senhor tinha advogado? Sim. E o Falei senhor que não, e ele me indicou e ligou do celular dele, inclusive. Aí ele ligou direto para o Dr. Ivelson Salotto, é isso? Sim. Tá. O Dr. Ivelson, ele é seu advogado no procedimento ainda? Não, eu conhecia ele porque ele advogou para um cliente meu. Tá, mas atualmente ele é advogado no processo, desse processo do homicídio. No processo do júri ainda tem procuração do seu advogado constituído naqueles autos. Tá. Então, em relação a ele, narra especificamente como se deu esse pedido de valor, esse pedido, de que forma, em que circunstância, que o senhor sabe. No dia da prisão tinham alguns cheques, meus celulares e meu computador, eles foram liberados já, não foram para a polícia. Foram liberados ao advogado. Isso. E alguns dias depois ele falou que o Eduardo e o Baena pediram uma quantia de 30, 40 milhões de reais, que eu tinha um pendrive, que eu não tinha esse pendrive. Esse Eduardo, nome, por favor? Eduardo Monteiro. Chefe dos investigadores, Chefe dos investigadores do Baena. Tá. Em relação a esse pedido, foi um pedido feito de propina ao Dr. Ivelson Salotto, pelo próprio Dr. Fábio Baena, E o Eduardo Monteiro, presencialmente no Mercadão. No Mercadão. O senhor lembra da data disso? Foi ali próximo à minha prisão, doutor. O senhor estava preso nessa época? Eu estava no 8º DP na temporária. Tá. O advogado que narrou isso para o senhor foi o Dr. Ivelson Salotto. Sim. Narrou isso pessoalmente para o senhor? Sim. Tá. E o que o senhor respondeu a ele? Eu disse que eu não tinha esse pendrive e eu não possuía esse valor. Né? Tá. O senhor sabe se a Polícia Civil, nessa investigação do DHPP, ficou com algum patrimônio do senhor? Sim, ficou com um sítio e alguns relógios. Explica como se deu a transação do sítio, por gentileza. Eles arrolaram uma série de testemunhas e aí a pessoa ficou com medo e se desfez do sítio, vendeu e... Como eles descobriram que o senhor tinha esse sítio, se ele não estava no seu nome? Eu acredito que documentos apreendidos
ou alguém falou. A investigação toda foi direcionada por um suposto colaborador que eles não relacionam. E aí eu acho que essa pessoa que passou o endereço do sítio falou que o sítio era meu. Esse sítio estava no nome de quem? Do Dr. Roberto Viotto. Dr. Roberto Viotto, tá. E aí eles, esse sítio pertencia de fato ao senhor, embora tivesse o nome dele. Sim. Por que o senhor não tinha transferido para o senhor? Porque não havia tempo ainda hábil de ter feito a escritura. Tá. Aonde é esse sítio? Ele fica em Biritiba, Mirim. O senhor já tinha feito transferência para o Sim, tem os comprovantes, tem a escritura, tenho fazendo já aquele de zona rural no meu nome. O senhor consegue nos apresentar esse prazo de 5 dias? Né? Sim. E como que se deu essa transação do sítio? Como é que esse sítio foi parar na mão da polícia? Quer que eu fale como que eu comprei ele ou como que foi pra... Como o senhor comprou? Eu comprei uma parte, eu dei alguns carros pro Viotto e uma parte em pagamento. Qual o valor total do sítio? Na época eu paguei, acredito que 1,5 milhão, doutor. Tá. E como que esse sítio foi parar na mão da polícia em termos de corrupção policial? O Rogerinho acho que tem algum elo de amizade com o Viotto e falou que o Viotto ia se prejudicar na lavagem de dinheiro. Em alguns casos, para ele não ser ouvido, ele não aparecer em nenhum inquérito, ele tinha que acertar lá. Esse Rogerinho trabalhava na equipe do Dr. Fábio Baena? Sim. É até vergonhoso, né? Um tira com... Você pega o Instagram dele com Rolex de 200 mil. Mas vamos lá. Esse Rogério teria forçado o Roberto Viotto a vender o sítio. Tem o próprio chefe dos investigadores no áudio que eu estou fornecendo falando que o sítio vai ser comercializado para eu me antecipar, para eles não me roubarem. O Eduardo falando. Quem é Flavinho que tomou o sítio? É o parceiro do Rogerinho. Tá. Rogerinho e Flavinho eram policiais. O senhor tem o nome inteiro deles? Rogério Felipe. Ele é famoso no Instagram, né? O Punisher, né? Rogério. Punisher. Participava dos vídeos com o delegado da Cunha. É isso mesmo. Tá. E aí, a negociação se deu... O senhor apresenta depois o nome deles pra gente. A negociação se deu direto entre o Dr. Roberto Viotto e eles. E um terceiro que o Rogério indicou. Você sabe quem é? Sabe o nome dele? Não, mas eu posso levantar uma matrícula. Quem contou essa história para o senhor? O próprio Eduardo Monteiro, chefe dos investigadores. O senhor chegou a conversar com o Roberto Viotto depois, perguntando para ele? Não mais. Roberto Viotto, qual é a profissão dele? Dentista. Dentista. Esse sítio hoje está formalmente na mão dele, na mão dessa pessoa? Sim. Está registrado no nome dela? Sim. E por que o Roberto Viotto, o senhor sabe se ele tem alguma atuação legal, se ele tem alguma investigação? Ele teve algumas investigações, mas não... Tá, e como é que o senhor sabe que essa extorsão, vamos dizer assim, essa passagem do dinheiro do sítio, não foi um achaque da polícia ao Roberto Viotto e sim ao senhor? Porque o sítio era meu, né, doutor? Mas estava no nome dele aí. Mas eu tinha um contrato. O senhor tinha um contrato. Sim. Eles apreenderam esse o contrato. contrato. Esse contrato foi apreendido? Sim. Não foi relacionado, né? Mas eles aprenderam na busca na minha casa. Por isso que eles descobriram o sítio. Tá. Essa conversa, esses dois investigadores, eles eram então da equipe do Dr. Baena. Sim. O Dr. Baena e o Eduardo Monteiro se dispuseram a intermediar alguma conversa com o Rogerinho para retomar isso? Não, aparentemente quando eles me ligaram eles estavam brigados e eles me alertaram. Mas eu não tomei nenhuma providência. O sítio foi vendido de fato. Tá. E em relação aos relógios, quantos relógios foram apreendidos? Que relógios que eram? Eu tenho os documentos. Foram 4 rublos que eles subtraíram e ofertaram. Mas foram apreendidos 14 relógios. Tá. Esses relógios foram apreendidos 14, foram devolvidos para o senhor 10. Isso. Tá. E 4 ficaram com eles. Sim. Tá. Esses 4, qual o valor desses relógios? Equivalente a 180 mil reais. 180 mil reais. E esses 14 não foram apreendidos formalmente, na verdade. Eu acredito que eles iam nenhum auto de apreensão. Não. E a devolução foi de que jeito? Quando eu fui solto da temporária, o delegado Fábio Baena entregou para o Ivalso. Foi informal também? Foi informal. Mas eles estão comigo, se precisarem entregar. O Dr. Ivelson sabia que eram 14 relógios? Sim. E ele perguntou dos outros... Perguntou e... Assim, doutor, tudo que eu passei, eu não queria mais saber de nada material.
E aí eu não tomei nenhuma providência. Mas ele te contou, devolveram só 10. Sim. Acredito que eles ficaram com os relógios achando que tinham me ajudado. O senhor soube posteriormente se eles ofereceram esses relógios para alguns? Para alguns vendedores foi oferecido e o vendedor me procurou falando que os meus relógios estavam sendo ofertados por policiais civis. Quem é esse vendedor? É Marcelo, eu posso depois, posteriormente, conseguir a qualificação. Onde ele trabalha, onde esse Marcelo? Ele tem uma loja online. E desses 14, devolveram 10 e ficaram os 4. O senhor viu se esses relógios sendo apreendidos naquele dia? Sim. E aonde eles foram guardados? No armário do chefe dos investigadores, do Eduardo Monteiro. O senhor viu isso ou ficou sabendo? Era um case de couro que eu tinha e ficou lá, eu vi ele lá. Tá. Tudo certo. E qual era o valor que o senhor tinha falado que o Dr. Fábio Baena tinha solicitado ao Dr. Ivelso para que no Mercadão, ele e o Eduardo? Desse tal pendrive, 30, 40 milhões de reais. Aí, posteriormente, na prisão, na temporária, eu não aguentava mais aquilo lá, o que eu estava passando. Eu falei para o Ivelso, oferece o que eu tenho na minha conta corrente, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Aí eles tiveram uma nova reunião e falou, agora nem se pagar os 30, porque eu já recebi de outras pessoas. Tá. Então o senhor chegou a assentir com o pagamento da propina, De parte da propina no valor de 2 a 3 Para não milhões de ser reais. renovada a minha prisão temporária. Para não ser renovada a sua prisão temporária. E quando o senhor disse do pendrive, só para deixar até esclarecido, o que ele imaginava é que dentro desse pendrive haveria criptomoeda Sim. no valor de 60 milhões, você reaveria parte disso e outra parte Eles falam tanto nisso, mas eles... eu tinha uma caixa lá de pendrive em casa, inclusive eu tinha ganho de presente isso, uma chave lá, mas não tinha nada, nunca nem se ligava. Eles nem levaram e eles só falavam disso. O senhor entregou aqui para a gente uma cópia de um relatório de investigação que teria sido juntado lá na investigação do DHPP, do suposto atentado que o senhor teria sofrido, é isso? Sim. Tá. Tem uma conversa aqui, está transcrito a caneta, escrito MUD, Sim. interlocutor 1 e 2. O que corresponde a essa conversa? Tinham 2 policiais na minha casa, Xixi e Bolsonaro, não Xixi e sei, Bolsonaro, eles trabalhavam onde? no DENAC, na ocasião. Aí hoje eu acho que eles trabalham até com o Baena, né? Fiquei sabendo. Eles trabalham no cerco lá com o Baena. E aí o telefone tocou, eu pus para gravar, era o Ahmed Hassan Saleh oferecendo 3 milhões de reais para eles me pegarem. Tá. O segundo áudio, com interlocução aqui, que supostamente com o Eduardo Monteiro. Esses áudios, era só o interlocutor 02 é o senhor ou 01 é o senhor? Eu acredito que eu sou o 02, doutor. Tá. Aqui tem uma transcrição que fala interlocutor 02. A gente é irmão seu, a gente ama você. Não, aí é o Xixi e o Bolsonaro falando. Xixi Bolsonaro falando para o Eduardo. Não sei se era para ele ou para mim. Então, só o Xixi e o Bolsonaro, policiais do DENAC, nessa oportunidade, estavam na sua casa, Sim, do seu lado, sim. fazendo uma ligação de vídeo e nessa ligação do outro lado como Fábio interlocutores Baena e Eduardo Monteiro. Eduardo Monteiro. Então, no total, nessa 5 conversa, pessoas. são 5, apesar de aparecer como interlocutor 1 e 2, havia Isso. 5 pessoas. Isso. Tá. O senhor sabe precisar a data dessas conversas? 11 de novembro de 2022. Todas elas. Todas elas. 11 de 2022. Tá. O senhor menciona aqui, supostamente, o relatório lá, o cara vai me denunciar. Puta, eu não sei, falei agora, a cabeça do juiz é igual a bunda de criança, andando e tudo mais. O senhor estava Porque eu tinha trocado o delegado. E o senhor queria saber. Eles me ligando, da forma que eles estavam falando, eu perguntei para ele, vou ser denunciado, vai ser pedido prisão? Eu perguntei, o delegado e o investigador-chefe me ligando. Seu prédio tem controle de acesso? Tem, mas já... Eu acho que vai ter os papéis vai estar relacionados, quem acessou. Central. Mas câmera não vai ter mais filmagem, Tá. mas O o registro. registro vai ter. Esquisitantes, não? Tem uma frase aqui, o Du fala para ele para não dar mais nada para esses caras, não dar mais nada. Eu estou errado no que eu estou falando? Para não dar mais nada para Rogério, Flávio, Quem deu essa orientação? acho que o Xixo e o Pinheiro. O senhor pagou algum valor para Xixi e Não, Bolsonaro? Não. Qual é o nome do Bolsonaro? Você posta o nome do eu Bolsonaro?
Acho que tem um inquérito que tem. Tudo que o senhor teria dado para ele para não dar mais nada, o que era o Sítio, relógio... O que mais? As coisas que eles foram subtraindo. Tinha outro imóvel que eles estavam de olho. Qual outro imóvel? Um composite. Mas como é que você sabia que eles estavam de olho? Porque eles falavam, né? O Eduardo e o... Tá, mas como é que... Eu preciso que o senhor seja mais específico nessa abordagem. Eles falavam, e aquele imóvel vai vir pra gente, alguma coisa assim? Exatamente. Eles tinham interesse nos imóveis. Tem diversos imóveis, que aí depois a gente pode falar que nem... Tem imóveis que foram desbloqueados do Douglas lá, que não pertencem ao Douglas, que foram negociados no DEIC para não bloquear. Eles já estão na rua vendendo, até alertados. Vão ser comercializados. Até o de Riviera. O de Riviera foi vendido, tem até um boletim de ocorrência. Tá. E, na verdade, então, esse outro imóvel, o senhor sabe precisar a localização dele? É na Avenida Regente Feijó, 1650. Em que circunstâncias que eles pediram esse imóvel para o senhor? Eles iam roubar, doutor. Da mesma forma que foi roubado o sítio. Mas qual o valor que é desse imóvel? R$800 mil. E eles mencionaram de que forma isso seria feito, ia transferir para alguém? Eles iam comercializar e transferir para alguém. E aí tem uma outra áudio aqui, supostamente o Dr. Baena, o senhor tem interlocutor 1 e interlocutor 2. Em relação ao interlocutor 1 e interlocutor 2, interlocutor 2 é o senhor e mais quem? Posso? É esse daí que é o senhor Xixo e o Bolsonaro, né? Aqui é o Baena falando. Eu vou fazer um negócio. O doutor fala com você, dá audiência. Eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado e eu te ajudo na audiência. Quem está falando? Aí é o Baena. Se referindo ao Ivelson. Falando que ele falou com o doutor, que é o Ivelson. Aí interlocutor 2 sou eu. Tá bom, mas doutor, não tem audiência. Não tinha audiência, não tinha pedido de prisão preventiva, não tinha nada. Eles perguntaram se tem audiência marcada, alguma coisa, não tem nada marcado, não tinha nada marcado, eu não sabia. Aí o Eduardo, pois é, vai ter. Aí eu escrevi, eu falei, entendi. Aí o Eduardo, vai ter. Aí o Baena falou, manda o Ale, o amigo dele. Quem é esse Alexandre? É Ali? Alexandre? Isso, é o que aparece no vídeo com a minha esposa aqui, com a minha ex-mulher. Tá, Alexandre, nome, profissão... Não sei, eu posso providenciar, doutor, também. Nessa oportunidade, eles ainda eram responsáveis por conduzir o inquérito do DHPP. Não, eles Já tinham Acabou de trocar o Petri. Aí falou do que ele foi prejudicado na reunião lá de conselho para ser classe especial, achando que era eu que estava prejudicando perante aqui, com uma delação. Seja mais específico. O Eduardo Monteiro achou que eu estava prejudicando ele aqui, com uma delação, uma suposta delação, alguma coisa. Aí eu falei, que veio ao meu conhecimento é que o Fábio Caipira, por causa desse desentendimento de apreensão, se era o DEIC ou se era o DHPP que ia fazer, helicóptero, barco, eles tinham dado esse problema entre eles. E aí o Fábio Caipira não promoveu ele. Ele quem? O Eduardo Monteiro. Ele estava me culpando achando que ele tinha sido prejudicado por causa de uma delação. Mas o Eduardo Monteiro é delegado? Não, É investigador. Classe especial? Tá o Eduardo Monteiro e o Baena ali falando com o senhor. Isso. Mas o conselho? Mas é pelo conselho? Não é pelo conselho, é pela direção do departamento. Acho Conselho é o delegado. que a direção é uma coisa. A promoção Mas esse Eduardo classe especial estava é vinculado o ao conselho DEIC? do delegado. Não, ele estava acho que no cerco nessa... Tá, então mas por que o Fábio Caipira iria Porque acho que tem os conselheiros, eu não sei como Então, funciona. Então, na verdade, O Fábio é um dos conselheiros. E os diretores dos departamentos são os cardeais. Não, então, mas se o investigador, para ele ser promovido, depende só do diretor do departamento dele, e o Eduardo não estava vinculado ao departamento do Mas ele pode ter influência, né? Não, eu digo o seguinte, mas a minha dúvida é se essa promoção foi prejudicada, a promoção do Eduardo ou do Fábio Baena. Essa é a minha dúvida. Parece ser Me parece ser do Fábio Baena. Então talvez do Fábio Porque Baena. a coisa de investigador é uma coisa bem mais simples. Então talvez do Fábio Baena. Até porque a promoção de delegado de classe especial ela é muito disputada, porque tem pouquíssimos cargos. Tem que fazer um curso. E não é só o curso. O curso a maioria todo tem. mundo O faz. problema é que tem pouquíssimos cargos, já que ele se aposenta com 75 anos, né? E as indicações são feitas pelo conselho. E às vezes tem uma vaga só,
ou 2 vagas, né, para o estado todo. E realmente, a posição dos cardeais aí, ela é E essa determinante. Se mídia, alguém botar vocês uma bola também têm preta, faz. disposição, né? Para passar para a gente. Sim. O senhor reputa o porquê do Fábio Caipira ter prejudicado ou o Fábio Baena ou o Eduardo aí? Aí o Baena ele fala que, então, mas o papo que tem é que ele vai prejudicar vocês. Deixa ele. Deixa ele. E como você ficou sabendo que o Fábio Caipira teria interferido, ou supostamente teria interferido aí, e teria prejudicado essa promoção? Pelo Dr. Ivelson. Dr. Ivelson? Ele é amigo do Dr. Ivelson? Sim. Inclusive o Dr. Ivelson falou esses dias que ele está se antecipando, que vai pedir aposentadoria para não perder a licença prêmio. Quem? Baena. Não, então nós estamos querendo saber. Perguntou do Fábio Caipira. É que você falou assim, ó, fiquei sabendo que o Fábio O Fábio Caipira não... mas quem falou foi o Ivelson. Isso, foi não. Tá, mas o Ivelson que contou para você que o Fábio Caipira estaria prejudicando o Baena, é isso? Sim. Tá. Ok, vamos prosseguir. Vamos. Só mais uma coisa aqui. O senhor fala ainda, teve esse papo que o Caipira ia foder vocês dois e tudo mais. Isso daqui foi depois do processo ter ido para o senhor ter sido denunciado no homicídio. Não, aí o delegado que tinha subido não tinha nem relatado o caso. Tá. Que era Petri. Foi depois da temporária, antes da preventiva. O que ele te falou do relógio? Foi isso que vocês me Que ele ia tentar recuperar para mim. Só mais uma coisa, o senhor mencionou também numa conversa anterior, que não tem obviamente relação, mas é corrupção policial, suposta corrupção policial, enfim, Marcelo Rubieri. Quem é Marcelo Rubieri? No momento que eu fui preso, que eu entrei na viatura, o telefone do Eduardo Monteiro começou a tocar. Marcelo Bombom. Não, Marcelo Rubieri, o senhor mencionou, Rubieri, que é o Egídio AFDP. O Xará é a pessoa que me procurou falando que não tinha me atirado e que falam que foi ele que atirou em mim no atentado. Já é recente isso. Já é do Ele já queria dizer do bombom, ele tá perguntando do bombom. Não. O senhor já conhecia Marcelo Rubieri antes? Sim, ele comprou um apartamento na Porte e colocou no nome do filho. E quem fez os pagamentos foi o Rafael Maia. Rafael Maia. Os pagamentos foram feitos como? TED na conta da construtora. Tá. Em nome de uma terceira pessoa? Sim. O senhor tem documento disso? Sim. Tá. E aí o Marcelo Bombom, o senhor mencionou que estava na viatura? O Marcelo Bombons ligava para o Eduardo Monteiro e a todo instante eles comemoravam cana de bi. Depois eu vim entender, cana de muitos milhões. Isso no momento da sua prisão? O deslocamento do DHPP. Tá. E eu tenho um áudio também desse Marcelo Souza me ligando, falando que se fosse ele, que ele não tem nada a ver, que se fosse ele ia ter me levado para fazer um acerto. Tem ele falando tudo aqui. Esse Marcelo Souza é o Marcelo Rubieri? Não. É outro? O Marcelo Rubieri, o apelido dele é Xará, por causa desse Marcelo Souza Bombom. Parece que eles eram as pessoas que faziam os acertos aí. Tá. E durante todo esse tempo, o senhor havia contado aqui que o senhor conheceu o Xixo e o Bolsonaro logo no momento seguinte das... Não, eles estiveram no meu escritório umas 2, 3 vezes. E daí eles apareceram na sua casa do nada, poucos dias Eles me ligaram, oferecendo ajuda depois do sequestro. E essa amizade se manteve. Sim. O senhor entrou em contato, foi na casa deles, eles foram na sua? Não, eles iam na minha e eu fui na casa deles depois da minha saída agora. Em algum momento eles solicitaram ao senhor por gratidão ou a título de proteção, pagou alguma vantagem para Em eles? nenhum momento. E nessa última vez que o senhor esteve na casa deles, qual foi a conversa que teve? Que eu ia conversar com um terceiro para saber de imóveis. Mas lá houve alguma conversa com alguém? Ou só Não, no meio do caminho o advogado ligou, você está sequestrado, a polícia inteira está atrás de você, aí eles me levaram para casa de novo. Eu acho que não tem mais alguma coisa aqui, não. O senhor mencionou alguma coisa do DEIC, uma suposta corrupção do DEIC? Isso. Antes, se você do sequestro também, acho que é bom deixar assinado que o Vinícius, por mais que tenha oferecido todas as informações com riqueza de detalhes de todas as pessoas que estavam relacionadas ao sequestro dele, nenhuma dessas pessoas foram ouvidas e o inquérito de sequestro foi arquivado. Quem era o delegado? Ele era Fábio Baena e foi remetido para o DEIC, como chama o delegado do DEIC? Rafael Cocito, arquivou. Nem ouviu as pessoas. Esse inquérito foi arquivado. E em relação ao DEIC? Em relação ao DEIC, teve os meus celulares
que foram resetados lá dentro. A ocorrência, a apreensão foi dia 11/2, o reset de fábrica pelo laudo pericial da própria Polícia Civil, 13/2 o reset. Isso na busca do DEIC. Tá. E aí, depois a outra... Outro celular. O outro reset, 22/3 de 2022. 2 celulares resetados dentro do DEIC. Talvez isso, o fato de terem devolvido o celular, eu achei que estavam me ajudando, mas não, era para o DEIC aprender e fazer isso, porque poderia chegar a outros problemas da construtora, outros imóveis. Eles tinham conversas que pudessem comprometer um policial mantidas com você nesse celular? Tinha um imóvel que eu vendi para o Marcelo, só, doutor. Mas aqui é da perícia. E teve o mandado de busca também, que eles negociaram para não fazer, né? Pediram, foi concedido e não fizeram. Negociaram com quem? Com o cigarreiro, com o Emílio. Então, calma, mas aí o senhor recebeu essa informação. Eu recebi essa informação. Recebeu de quem? Dos próprios policiais, do Xixi e do Pinheiro. E que eles teriam recebido dinheiro para não cumprir Os mandados de busca. O senhor sabe se o Aristeu Braz da Veiga Júnior pagou o valor da delegacia? Eu tive com ele esses dias, ele falou que não pagou um centavo. Mas solicitaram para ele? Não. Não pediram dinheiro para ele? Tá. O senhor está falando que foi apagado o celular dentro do DEIC, certo? Sim. Isso na segunda busca que o senhor sofreu, é isso? Sim. Tá. Nessas conversas do seu celular, o senhor tinha algum envolvimento com o policial do DEIC? Do DEIC, não. Mas chegava no banco do Rafael Maeda, né, que ele fazia os pagamentos, que tem um sócio que é um policial, que eu não sei o nome. É o que tem uma banco digital. Isso. Qual que é o nome do banco? É Hitbank? É isso? Agora é To Go, eu acho, alguma coisa. Chegava nos imóveis comercializados na Porte. Tinha bastante coisa. Chegava nos imóveis que eles negociaram para não apreender. Provas da inocência dele do homicídio. Prova da inocência. Tinha o Django pedindo depósito. Tá. O senhor recebeu algum pedido de propina por parte de alguém do DEIC? Não. Nem facilitação, vantagem, nenhuma? De forma alguma. A pessoa que se diz que tem a chave do DEIC, que é esse Emílio aí, fez de tudo para me prejudicar. Porque todo instante eu me coloquei à disposição do DEIC para qualquer esclarecimento. A gente tem até os endereços aqui também dos mandados que não foram cumpridos. Só uma última coisa da minha parte, na verdade, do DHPP. O relatório final que indiciou o senhor, que apresentou a conclusão do trabalho policial, não foi assinado pelo Dr. Fábio Baeta. Não. Foi assinado pelo delegado. Pelo Borges Petri. Tá. O senhor teve algum tipo de contato com esse delegado? Eu fui ouvido, me coloquei à disposição, ele chegou em um mês e ele relatou. A gente se colocou à disposição e falou que tinha vindo... algum tipo de vantagem, alguma coisa em relação Não, ele falou que tinha vindo órgão para relatar, né? Sim, para terminar rápido. Para Não terminar. tem nada de nenhuma Também, informação. se puder falar também no momento da carceragem, que ele ficou separado dos demais investigados, Pablo, David e Molly. E hoje em dia, o senhor tem algum contato ainda com o Xixi, Bolsonaro, algum outro policial civil? Não. Ninguém mais se dispôs a te ajudar? Onde houve esse rompimento com o Fábio Baeta? Porque até aí todo mundo está... Quando eu fui ouvido em Venceslau, pela Corregedoria. Que, inclusive, se vocês pegarem o depoimento que foi gravado, o delegado da Corregedoria ele passa rápido pelo Baena e depois eu volto. Mas quando eu fui ouvido em Venceslau. Aí eles entenderam Eles entenderam que eu estava prejudicando eles. daí nenhum dos policiais mais procurou o senhor? Não. Mais alguma coisa, Lincoln? Não. Vamos só dar uma pause. Eu só tenho um ponto importante que eu quero... antes de você fechar essa gravação aqui, ele mencionou alguma coisa de desbloqueio de bens relacionados ao seu tio ou ao seu primo que estariam vendendo na rua esses imóveis, certo? Vamos só pausar essa gravação. A gente abre uma outra, porque como não tem nada a ver com a questão de corrupção policial, eu acho importante a gente... Precisa agir rápido, né? Porque senão...